Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Quarentei Agora. O podcast é onde a gente troca a crise da meia-idade pela melhor fase da vida. Se você já passou dos 40 e percebeu que a vida não vem com manual, relaxa, porque todas nós já vivemos isso. Então, pega o seu café, o seu suco, o seu chá ou a sua taça de vinho e vem com a gente, porque depois dos 40, minha amiga, a gente pode tudo. E hoje, nesse primeiro episódio de 2025, eu tenho três convidadas muito especiais e nós vamos falar sobre as mudanças no nosso corpo e na saúde depois dos 40. Estão aqui comigo nesse dia maravilhoso de calor de verão, doutora Natália Thiago, que é endocrinologista e metabologista. Denise Nalon, nutricionista, que cuida aí das mulheres maduras, e Érica Salazar, jornalista, editora-chefe e apresentadora do MG1 da TV Integração. Sejam muito bem-vindas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para quem está escutando a gente sobre vocês. Obrigada pelo convite. Meu nome é Natália Thiago, eu sou médica aqui pela UFJF, fiz residência de clínica médica, depois de endocrinologia e metabologia, e hoje eu exerço, né, somente a endocrinologia, né, em Juiz de Fora, e me apaixonei por essa área justamente por ter essa condição de estar conversando mais com as pessoas, de estar cuidando não só do corpo, da mente, né, da forma como a gente pode se cuidar e estar numa fase melhor para a gente também. Maravilha. E você, Denise, fala um pouquinho de Então, você. eu sou Denise Nalon, nutricionista, e trabalho especialmente com saúde da mulher. E atualmente trabalho bastante com mulheres após os 40 anos, né? Que é o período do climatério e menopausa. Trabalho com fertilidade, com mulheres portadoras de endometriose, de síndrome do ovário policístico, tudo que envolve saúde da mulher. Tudo que a gente merece e precisa, né, Érica? Exatamente. Bom, eu sou jornalista há 27 anos e estou adorando esse tema, estou adorando esse podcast, porque eu acho que nunca foi tão necessário a gente poder falar sobre nós mesmas, né? Eu, como jornalista, já contei muitas histórias de várias mulheres que já passaram por isso, mas nunca foi tão divulgado por nós mesmas essas questões que envolvem a saúde da mulher, que envolvem o comportamento feminino. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de certa forma, exercendo um pouquinho do jornalismo, que eu vou aprender bastante aqui, eu tenho certeza. Com certeza. Todas nós vamos aprender um pouquinho, né? Cada um na sua área diferente. Eu como bióloga, mas como assim, abraçando todas as mulheres com esse propósito de ajudar. Então é uma alegria ter vocês aqui para a gente bater esse papo gostoso. Até porque, gente, assim, quase todas nós aqui com 40, né? Tem uma pessoa aqui que tá um pezinho dos 40. Tem uma bebê. Tem uma bebê aqui, né? Mas que cuida muito bem das mulheres também depois dos 40. E a gente vai sentindo, né, gente, na pele, assim, vai saindo dos 35, a gente já começa a sentir na pele, na saúde, na energia, tudo isso e tantas coisas envolvidas. Sabe quando que eu senti muito? Depois da pandemia. Que eu acho que a pandemia eu fiquei tão recolhida, embora eu não tenha parado de trabalhar, a gente não podia parar, né? Mas eu senti muito isso, porque aí eu descobri que ficar em casa era bom demais e eu não tinha mais energia para voltar. E isso o tempo passou, né? Foram mais de 2 anos praticamente, num esquema que eu não saía de casa. Você trabalhava em casa como jornalista? Não, eu ia para a TV de Aham. 15 em 15 dias. A gente, para esvaziar a redação, e uma equipe de 15 dias, ficava lá trabalhando os 15 dias, depois folgava 15. E aí aquela loucura toda, né? Quando um aparecia com sintoma, fazia o teste, dava positivo, a redação inteira parava e substituía, porque a gente não podia parar a notícia, né? O jornal ia ao ar de qualquer maneira. Mas eu senti muita diferença na minha idade depois da pandemia. Eu acho que eu fiquei tão recolhida que depois eu não quis nem voltar, não tinha mais energia para voltar. Então hoje, por exemplo, eu sempre fui da noite, de sair, de ir pra balada. Pra mim, minha filha, agora é só Sunset. Programa 6 da tarde até as 10 da noite. Mas a gente adora sair 5 da tarde, acabar Eu às amo. 10. Não, e tem que ter cadeira, né, gente? Se não tiver cadeira, nem às 5 horas a gente Cadeira, tá indo mais. compartilhar os óculos com os amigos. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, às 4 De óculos, Eu acho que tiro alguma óculos, coisa tá depois óculos, eu não revelando. tô enxergando.
É isso mesmo. Eu acho que a pandemia foi um grande, é um marco, né? Quem pôde Sim. vivenciar essa pandemia, a gente todo mundo saiu diferente. Vocês acham que as mulheres começaram a olhar mais para si nesse momento ou ficaram mais preocupadas com os filhos, ou o marido dentro de casa, com aquela rotina, ou vocês acham que elas começaram a ter um outro olhar assim para Eu elas peguei mesmas? algumas situações de, pelo menos o que chegava, né, até a mim, muitas vezes até a gente começou a fazer teleconsultas, né, a gente naquele também momento de isolamento, e algumas naquela fase de, nossa, eu não reparei, passou um ano, passou 2 anos, e eu fiquei um ano inteiro de moletom e não reparei um ganho de peso, e não reparei que tinha envelhecido, que eu não consigo mais ter energia para voltar na academia. Isso eu escutei bastante. Olha que legal. Sim. Exato. E olha só que interessante, o moletom não dá pra você saber se você Não engordou, dá. se você Olha não engordou. só. A calça legging não dá. É Era verdade. quase um Quando que as- pijama. Quando que as mulheres colocavam uma calça jeans? Não colocavam. Vocês lembram que ficou na moda aquele tipo de roupa que era até de sair meio pijamão? Pra ficar em casa. Pra ficar em casa, É, que aí se você é. fosse na rua, na padaria, você tava com uma roupa meio pijama, tinha É. essa... Libertação do sutiã. Não É, é? Várias verdade. amigas que deixaram Teve de essa usar. moda. Ai, que Eu- delícia, né? É Não, bom, gente. Gente, me libertei. Foi um dos ganhos depois dos 40 muito para bom. mim, é me libertar de sutiã. Às vezes algumas roupas exigem, coloco aquele Sim, colante, sabe? sim. Aquele que mas a coisa mais gostosa é poder botar um vestido, sabe? E que não apague, que eu me sinta à vontade e tal. E botar o sutiã para mim é algo para me prender. E eu acho que foi bem essa questão da pandemia. A vida mudou, né, gente? O mundo mudou. E não Mudou. volta nunca mais. É verdade. E aí essa questão do ganho, a procura para cuidar mais da saúde, então aconteceu aí depois desse Sim, período. depois desse período a gente percebeu muita procura, né, por uma mudança ali. Vamos ver como é que tá o check-up, né? Isso teve muitos homens procurando check-up porque nunca tinham ido no médico, porque tinha mais de 5 anos que não iam no médico e se falava tanto de saber se você tem fator de risco para uma, né, Covid ser mais grave. Teve esse Mas a movimento mulher importante. também, uma coisa que eu percebi, a mulher começou a beber mais na pandemia. É verdade. Olha só. Eu também. Eu já tô me sentindo Sim, franzina, gente. Tem gente que fazendo começou a parte. beber na pandemia. Eu descontrolei a alimentação. Eu também. Até porque eu tava desesperada, gente. Sim. Eu não sei nem Imagina se... você que- vou culpar por causa disso, porque realmente eu ficava muito estressada e eu desconto muito na comida. E só porcaria. Ah, mas a O tendência é comer essa, né? emocional ficou muito mais evidente nas pessoas e a gente também começou a falar mais sobre isso. Não era nem Aham. fome, né? Era vontade de comer. É vontade, eu falo que é o prazer de fazer assim com a mão. Ó. E que geralmente não tem qualidade, E né? numa vida que a gente tem aqui, nós todas temos agitada, Sim. aí de repente você fica em casa Sim, o dia todo. sim. Vai pra É uma geladeira. loucura, gente. Eu acho que uma coisa também que foi assustando após esse período é essas pessoas que deixaram de se cuidar, não fizeram nem teleconsulta e foram vítimas também da Sim. pandemia, né? Por conta de algumas doenças, né? Você trata lá no consultório doenças da endocrinologia que ficaram descontroladas aí. sim. Sim, tirando- muitos pacientes com diabetes que ficaram um tempo sem se tratar, né? Pacientes era uma osteopenia, virou uma osteoporose porque ficou 2, 3 anos sem realizar a densitometria. Isso, assim, várias outras doenças a gente viu esse acontecimento, infelizmente. E falando então aí, já que nós estamos aqui entre mulheres quarentantas e falando para tantas mulheres, né? Vamos falar um pouquinho dos sintomas, gente. Assim, sintoma relacionado ao climatério, à menopausa. Vocês sentiram alguma coisa? Vamos ver na Eu tô na contemplação. Tá só aprendendo. 38, 39. Semana que vem 39, ano que É. vem 40. Então, como eu disse, eu tô na contemplação, assim, de observar, de estar, assim, realmente, né? A gente vê uma dificuldade diferente, né? Assim, depois dos 35 a gente já nota alguma dificuldade diferente, aquele esforço que a gente faz para manter o peso é diferente, uma dor no joelho que eu não conhecia, né? Eu sempre corri, não existia nada, parei um tempo de correr quando eu fui voltar, né? Já senti algumas coisas, descobri uma condropatia que eu não sabia que existia, então, assim, coisas que não existiam antes. E, né, estamos observando. Mas é possível a gente se preparar? Sim, sim. Sim, demais. E é A partir de qual importante. idade? Olha, eu acho que assim, a gente
sempre aquelas coisas que a gente já sabe que deveria de fazer, que a gente já tem aquele olhar, né? A gente já tem aquele olhar que é importante comer de uma forma saudável, é importante evitar bebida alcoólica em excesso, cessar o tabagismo, é importante a gente ter uma atenção, né, para uma alimentação com mais qualidade, de ser uma comida in natura, sem ultraprocessados, com menos carboidratos simples, com mais proteína. Tudo isso que a gente já sabe, mas a gente às vezes não está fazendo, né? Atividade física. Atividade física, cuidar da saúde emocional, da saúde mental, porque nessa fase dos 40, a gente conversa muito com as mulheres, né? No consultório, é uma das coisas que a gente mais faz é conversar, né? E aí a gente vê que é a fase realmente que a gente tem as primeiras demandas ali de ou uma criança que está virando, né, um pequeno, né, adolescente, ou a mulher que deixou para ter os filhos, né, mais tarde, né, e aí a gente está começando a ter aquela modificação junto com um cansaço ali que está se misturando, né, a gente sempre tem essa dúvida, né, os sintomas inespecíficos, o cansaço, a indisposição, se mistura muito com a vida da gente, né? Então Meu a gente maior sempre sintoma fala. foi o cansaço. A minha menopausa veio em decorrência de um cansaço. Era cansaço, cansaço, cansaço. Você achava que era estresse, assim? Eu que achava era que os médicos me falavam, vida corrida, filho Isso. pequeno, trabalho, você tá cansada. E eu falava, não é possível, eu tô cansada todos os dias, exaurida, não tô conseguindo mais trabalhar, não tô conseguindo fazer as coisas que eu fazia antes. Saía à noite, não tinha a menor vontade. Tinha a menor vontade Os de nada. sintomas inespecíficos são aqueles que mais pegam mesmo, né? Para a gente separar onde é um autocuidado que está faltando, né? Aquele tempo ali para fazer alguma coisa de relaxante, de hobby. Às vezes a mulher está no auge da carreira aos 40 anos, Sim, né? sim. E sem querer parar, né? E vai se misturando, né? Até onde que é biológico, até onde que são as vitaminas, são os hormônios, até onde que pode ser a menopausa. Mas sabe quando que eu descobri que era menopausa? Por isso que eu gosto de alertar tanto as mulheres? Quando foi a última menstruação. Sim. Aí você ficou sofrendo 4 anos, até porque o meu climatério durou 4 anos, até você efetivamente chegar na última menstruação. E hoje em dia as mulheres não precisam mais sofrer assim. A gente já tá falando sobre isso. A gente já tá explicando o que que acontece. Elas têm que se atentar e se cuidarem antes de acontecer. Inclusive, eu acho que é importante a gente estar trazendo, né, até um pouco do que é isso, né? O que é esse diagnóstico ali da menopausa, né? A gente tem a menopausa como um marco retroativo, né? A gente vai saber um ano depois que ficou sem menstruar, sim. né? E a gente, é diferente, né, da menarca, que é a primeira menstruação, a gente não sabe até que você passe esse período e observe. Então, por isso que existe o climatério, que é o período que a gente pode vir dos 40 até os 65, né? Sendo que a última menstruação na brasileira geralmente é aos 51, então é mais ou menos 10 anos antes, até uns 15 anos depois, e esses sintomas já começam a aparecer e a ficarem cada vez mais evidentes. Eu tenho um aspecto interessante, porque aos 47 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? Então eu tive uma menopausa forçada, vamos dizer assim. Eu comecei a tomar anti-hormônio, né? Aos 47 anos, suspendeu a minha menstruação. E eu tinha ainda tenho alguns sintomas, que eu ainda tomo essa medicação, paro esse ano. Quando suspendeu, fogacho, o sono agitado, muitos sintomas, dores nas articulações. Então, assim, eu passei por isso quando ainda estava cedo, vamos dizer assim, eu não estava na hora. Climatério, não era o momento, Exatamente. né? Antecipou. Aí, o ano passado, fazendo os exames sempre, né, para saber a taxa hormonal, a produção de hormônio e tal. No ano passado veio, falei, olha, agora realmente você entrou na menopausa e eu continuo tomando esse medicamento. Aí entra ganho de peso, aí entra várias questões do meu metabolismo, que é praticamente morto, né? Então, assim, eu preciso de ter um acompanhamento multiprofissional, assim, sabe? E com o câncer de mama, você teve receio da reposição hormonal? Como Eu que já não ficou podia. isso A partir do momento do resultado da minha cirurgia, já falou, olha, você não nunca vai pode. poder repor hormônios. Nossa, e como que você faz hoje, Érica? Eu faço hoje, este Para ano... minimizar, né, esses sintomas. Até então era terrível, né? Aí tem o laser que a ginecologista faz, porque a gente sente muito ressecamento, né, vaginal, muito essas questões, muito do tato mesmo, ressecamento de pele. Então eu passei
uma vez por ano, pelo menos, eu fazia o laser. Esse ano, uma novidade até que a ginecologista me receitou, que é o hormônio local mesmo, né? São Intravaginal. cápsulas, exatamente, intravaginal. Então, assim, isso já dá um alívio imenso no ressecamento, já ganha uma qualidade de vida, né? Porque até essas questões femininas mesmo, né? Sexuais, a gente sente muito. Porque a gente fala muito essa questão da reposição hormonal, né? Que sorte a mulher que pode fazer a reposição hormonal. Mas Exato. existem, né? Como a Érica, outras mulheres que não conseguem Eu fico fazer. pensando antes, gente, porque hoje a medicina está muito evoluída, a nutrição está muito evoluída. Pois é, e a nutrição Pra dar ajuda esse Gente, muito. a socorro pra reposição gente. hormonal também não é milagre. Tem que Sabe? estar A gente tem que cuidar da nossa saúde ao longo da vida, né? Eu falo, quanto menos a mulher chega inflamada na menopausa, melhor para ela, menos sintomas ela vai ter. Mas a reposição hormonal também não faz milagre, não. Tem mulher que acha que vai começar a fazer reposição hormonal, que a vida vai Vai voltar à Não, adolescência. não é assim, gente. Não é assim. A gente é um cuidado ao longo da vida e não é milagre. Nem Ajuda, nada é né? milagre. Mas a alimentação faz muita diferença. Tudo faz diferença, né? O sono, a alimentação, a atividade física, controle do estresse, o estilo de vida como É um uma todo. forma de você modular, melhorar o seu próprio hormônio mesmo antes de entrar na menopausa. É justamente isso, né? A questão da qualidade do sono, Sim, do ganho de massa muscular, sim. da alimentação menos industrializada, isso tudo melhora a nossa própria produção, a qualidade dos nossos hormônios, e isso é uma coisa que às vezes a gente deixa de escanteio, né? Então a gente sempre está procurando alguma coisa que vai ser ali, que vai matar a charada, é disso que eu preciso. E isso a gente sente um pouco no consultório também, né? Como se fosse, eu posso fazer o quê para não ter que me autorresponsabilizar das coisas, né? Sim. Das coisas que eu sei que eu deveria de fazer. E não faz, né? E, né? Então, assim, é lembrar que tudo bem, né? Temos o hormônio, mas a gente não tem que deixar de fazer as outras coisas que às vezes a gente poderia estar fazendo e ajudariam bastante. Gente, mas é impressionante. Quando veio esse resultado do ano passado, que comprovou que eu estava realmente na menopausa, eu acordei de manhã, é uma coisa absurda. Eu igual uma velhinha de 90 anos, Isso é que é o com dor em tudo. subconsciente. Não, porque eu não sabia ainda. Aham. Mas aí eu descobri depois no exame. Igual você, eu descobri e tal, naquela hora. Pra mim foi, eu falei, gente, mas que dor é essa? Eu levantava da cama muito mal. Aí a oncologista falou, Érica, você vai ter que reforçar essa musculação. É a única coisa. Gente, É a a gente tem única que falar que as mulheres têm que fazer Gente, musculação. eu nunca tomei nada. Aham. Eu não tive mais dor. Tá vendo? É. É musculação, E eu sou gente. sedentária, eu sempre detestei a academia, sempre detestei o ambiente, mas eu vou igual eu vou para É como se médico. fosse um remédio. como E se fosse é um um remédio. incentivo diferente você ir e você voltar sem dor. É isso, é levantar diferente. normal. Eu literalmente levantei normal, igual era Tá antes. vendo, gente? É impressionante, é impressionante. Eu A tava atividade física é remédio É na menopausa. remédio, exato. É remédio. Da mesma Mental, físico, Exato. tudo. E libera tudo. hormônios, né? Sim. Da mesma forma que Olha os nossos só. ovários liberam, claro que, né? Não necessariamente não vai liberar estrogênio, não vai liberar testosterona, mas vai liberar, né, hormônios ali relacionados a prazer, né? A bem-estar. E isso tudo vai interferir muito na saúde física e mental. E ainda eu conheço várias mulheres que ainda não fazem atividade física, que rezam para poder fazer a reposição hormonal, Não mas é não milagre. cuidam dos outros pilares. Não é né? só a reposição, né, não gente? é, Gente, não então, é. assim, quer ter saúde, quer envelhecer bem, né? A gente tem que ter essa sustentação que não é feita por um pilar só. Isso, Quando cuidar a gente da nossa faz tudo casinha. direitinho, já é difícil, imagina quando não faz, gente. É verdade. E aí eu queria até contar uma história, assim, eu estava conversando com a doutora Natália, que é minha médica, né? Denise também é minha nutricionista, né, gente? Eu não ia trazer qualquer pessoa aqui para falar com você se eu não E, confiasse aliás, que tanto. paciente, né? Não é, Ela é Denise? Caxias. Mas é assim, Muito. estrelinha 10 em tudo. Ai, que legal. Ai, obrigada, eu sou Caxias, né? Eu Admirável. gosto. Mas você sabe por que que eu gosto? Porque eu gosto de mim. Sabe? Quando a gente gosta isso é da muito gente. importante. Então, quando a gente aprende a se amar, se olhar com mais amor, a gente quer envelhecer bem, a gente quer estar bem. E além disso, uma coisa que eu sempre falo assim, com as minhas amigas, eu não tenho filhos, né? Então, assim, eu não quero depender dos meus irmãos, de ninguém na minha velhice. Então,
Pode ser que um dia vá depender. Todo mundo chega uma hora que não consegue viver sozinha. Então, mas assim, eu quero estar o melhor possível, o maior tempo independente E você possível. sempre foi assim? Nunca fui assim. Olha só. Ai, que esperança, meu Deus. Nunca fui, Érica, nunca gostei. Eu ia assim, máximo num pilates, eu tenho que fazer com 30 anos, eu tenho que fazer 2 vezes por causa de dor, ficar muito tempo no laboratório e tal. Mas nunca gostei. Quando eu mudei para Juiz de Fora em 2014, eu entrei na Dínamo, não foi para eu ficar, para ter saúde, não, foi para conhecer pessoas que eu não conhecia ninguém. Falei, eu preciso fazer amizade, Que gente, bom que você encontrar escolheu uma academia de Mas eu também fiz isso. Eu também fiz isso. que era do lado da minha Eu conheci casa. pessoas. Eu tava retornando a Juiz de Fora e falei, não conheço ninguém. Você também, olha só, tá Eu fiz vendo? isso. Então eu entrei lá. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, vai fazendo amizades. Você vai fazendo uma aula coletiva aqui. Aí alguém fala, agora você precisa de musculação, É, filha, porque é. você já tá chegando nos 40. E vai. Então eu ia, assim, eu gosto, eu até coloco isso no Instagram. Você gosta de fazer musculação? Não. Mas eu vou Mas o porque eu me prazer sinto lá bem. é muito bom. O prazer, na hora que você sai de lá, você fala, ó, você vê ali um músculozinho crescendo, aquela dor que você sentia na hora de levantar. A dor é demais. Que não, passou. Eu Não existe. levantava com dor nas costas. Eu falei, não, preciso cuidar de mim. E aí, não é que assim que eu não gosto. Eu aprendi a gostar. Hoje, sabe, eu vou, se eu preciso ir, vou. Não é pra- Você vê benefício, é isso que eu sempre falo com os pacientes. Você fazer o exercício, às vezes a gente mira o benefício lá longe no emagrecimento, né? A gente mira o exercício lá longe no ganho de massa muscular, que para a mulher é difícil, É. não Cada é? vez gente. mais, Se a gente né? for mirar o benefício em algo tão distante, a gente vai ter Vai desanimar. dificuldade. Vai desanimar. Exato, a gente vai ter dificuldade. Então, se a gente pensar na socialização que a gente está tendo, na dor que a gente está melhorando, na disposição, naquele dia que você aguentou ficar até o final, sem precisar de café energético, de alguma outra coisa que às vezes em outro momento você precisaria, né? Então, a atividade física, né? Aquele dia que você conseguiu fazer 3 quilômetros na esteira, no outro você conseguiu 4, Sim. você conseguiu pegar ali um peso um pouquinho maior no dia seguinte, é mirar nos pequenos benefícios, porque o resultado, ele é difícil de você enxergar se você for mirar só no emagrecimento, até porque é só na fase mais ativa do emagrecimento, aqueles primeiros 6 meses, que você vê uma grande Não diferença de É. resultado, de elogio, de roupa diminuindo, aquela fase inicial que brilha os olhos da gente, é no início. Uhum. Depois a gente vai ali nas outras fases ali que vai sendo mais estável, que a gente Que vai talvez ganhando seja massa mais muscular, difícil. que é a mais difícil, que a gente tem que ter uma motivação para continuar e não tá vendo tanto resultado. Então a gente tem que se apegar nessa parte gostosa, né, Tem que da virar um hábito, vida. né, gente? Não, O negócio tem que virar um hábito. Tem que virar o hábito, e eu acho que uma coisa vai puxar na outra. Você entra na academia, naturalmente você vai se alimentar, vai buscar comer melhor. Sim. Sim. Sabe o que eu fazia? Eu marcava minha aula de pilates quando eu fazia para depois do almoço. Para não cair matando no meu prato, sem antes de ter nutricionista. Porque eu sabia que eu ia comer mais leve. Então a gente precisa ir encontrando A essas gente saídas. vê muito o pessoal do esporte, às vezes, não, eu comecei a jogar beach tênis, eu parei de beber com tanta frequência, que senão não ia ter desempenho Isso, no dia exatamente. seguinte. E A se gente você vê não isso dormir, mesmo. você também não consegue fazer um bom exercício. É tudo interligado, gente. Então, uma coisa vai puxando a outra. É importante focar. Se não começou até agora, vamos começar agora. Sim, Né? É sim. sempre tempo, né, de cuidar Nós da somos gente. seres para ficar em movimento. A gente não é ser para ficar sentado esperando, não. Não, e uma outra coisa, depois assim, para quem ainda está começando musculação, para quem já faz, já sabe. Antes a gente saía de férias 30 dias, gente. A gente fica 2 dias, uma semana você estava ótimo na academia. Agora, Hoje você Nossa, perde gente. o músculo Fala não. com 7 Fala dias de não. férias. Voltei hoje, depois de 20. 7 dias de férias, não consegue. E aí pra você retomar. amanhã que vai ser o problema. Denise voltou de férias Eu falei pra agora. personal, olha, hoje você me coloca sem peso. Ela, não, sem peso também não, porque eu quero andar amanhã. E a alimentação que você estava contando pra gente quando a gente Gente, sabe chegou o que eu aqui? fiquei fazendo? Eu analiso, né, a alimentação dos lugares que eu vou. Aí dessa vez eu comecei a analisar, eu fiquei observando as europeias, o corpo. Não via gente com sobrepeso e nem Não. com obesidade. Uhum. Aí eu comecei a observar as porções. Gente, as porções são infinitamente menores. Se você viajar para os Estados Unidos, Nossa, a porção, grande, quilos. né? a porção do seu prato, você pede uma massa. A porção é desse tamanho, você fala, meu Deus, quem vai comer isso tudo? Lá, era uma porção assim. É. E outra coisa que eu percebi, a quantidade de escada que eu subi.
E o tanto que eu andei, o tanto que as pessoas andam na rua, andam de bike, é muito mais movimento do que nos Estados Unidos. Assim, é nítido, gente. Tem um livro que fala, né? Porque as mulheres francesas não engordam. Elas não são, não tem nem com sobrepeso, gente. Eu fiquei chocada. Olha o hábito, né? E faz muita diferença. Andar, olha, é assim, eu gosto de dar exemplo, por exemplo, eu comi absolutamente tudo que eu tava com vontade, eu não me privei de nada. Comi doce, comi massa, comi pão, comi tudo, porque eu acho que férias é férias. Sim. Só que eu andava 20 mil passos. E eu voltei com o mesmo peso que eu fui. Ai, que legal isso, né? Claro que a composição corporal pode não estar a mesma, né? Mas, gente, a balança não mudou. Não dá pra fazer Eu ainda falei, meu biopedância em Deus, eu 30 ficava lá, dias. falava, meu Deus, a minha calça não vai entrar na hora que eu chegar, né? Pra trabalhar, alguma coisa assim. É Não, ficou a mesma bonitinho. coisa, 20 mil passos. Então a gente tem que se movimentar. Movimentar é tudo. Sim. E voltando lá nos sintomas da menopausa, que eu fui na minha médica, né, doutora Leila Lamas, né, a gente estava até falando dela antes de começar a gravação, e ela olhou meus exames, eu faço sempre exame de rotina com ela, falou, Paula, pelo amor de Deus, você precisa de uma endocrinologista. Falei, eu tô entrando na menopausa. Ela, calma, relaxa, vai lá, procura endócrino. E aí fui lá na Natália pra gente ver os exames. Ela falou, vamos ajustar algumas coisas para ver. Mas na hora que ela viu, tava o meu TSH, o hormônio da tireoide estava alterado, um deles, né? Porque tinha prolactina, várias coisas alteradas. E aí ela falou assim, vamos primeiro ajustar a tireoide para depois ver a questão dos hormônios sexuais. E o que aconteceu? Meus sintomas acabaram todos. É normal as mulheres confundirem sintomas relacionados à tireoide, aos hormônios da tireoide, confundirem com a menopausa? É muito comum, Paula. O que acontece? É uma queixa, acho que uma das mais frequentes, né? Que a gente recebe no consultório com a mulher com mais de 40 anos. Cansaço, indisposição, falta de energia. E é um sintoma inespecífico, né? Igual a gente falou mais cedo. Então, pode ser a sobrecarga com o filho, a gente sempre acha que é ansiedade, a gente sempre acha que é alguma coisa, mas a gente tem que ver, né, para o lado também o mais técnico ali possível da história, né? Então, a Paula já tinha história de hipotiroidismo no caso, mas às vezes é uma história familiar, alguma coisa, e o hipotiroidismo também é mais comum depois dos 40 anos. Então, às vezes se mistura, né? Às vezes vem ali algo inespecífico, como pele seca, queda de cabelo, unha fraca, 2 quilos a mais que mulher que não tá, né? Que não perde, não sai de jeito Então, são nenhum. sintomas que a gente são muito inespecíficas e muito comum a todas, né? E aí a gente pensa em vitaminas e nos hormônios, esses dois são os principais, né? O hormônio da tireoide e os hormônios sexuais, para ver se já existe alguma tendência. Pergunta como é que está a história, né, ginecológica, a menstruação, mas o hipotiroidismo, ele vem ali como algo que a gente não pode deixar de ver, porque ele melhora muito a qualidade de vida, né? Se ele estiver desregulado, a gente corrige e, no caso, até seus fogachos melhoraram. Tudo. Meu sono, tudo. E Lógico eles que tem uma alimentação, né? E eles se controlada. confundem com o do climatério, né? Porque o cansaço Exato. é comum, né? A pele seca é comum. Aí não sabe, E eu não né, tenho qual que certeza parece. porque eu não menstruo, eu uso Mirena há 8 anos, então não tem como eu saber direito, assim, pela Se não menstruação. fizer um exame, Mas eu tenho certeza que a alimentação também ajuda muito, paralelamente, né, ao controle hormonal, ajuda, porque com o controle hormonal, lógico, me ajudou a perder peso também, eu perdi 2 quilos e ganhei massa magra, graças ao Ganhou. controle, porque uma coisa é mudar o hormônio, agora a gente fazer a ingesta correta, né, Denise? Explica melhor aí da questão da proteína, que também não é só pra gente ganhar músculo, mas ajuda a gente a emagrecer, né? Sim, eu tava vendo outro dia, você me perguntou assim, qual que é o alimento que ajuda a emagrecer? Eu falei, milagre não existe, né, gente? Não existe assim, eu vou tomar canela que é termogênico. Você não vai Com consumir pimenta 1 quilo. caiena, Você, né? você não vai consumir 1 quilo de canela por dia, né? Agora, a proteína é um alimento que pode te ajudar a emagrecer. Porque você demora um pouco mais, seu organismo trabalha mais para fazer a digestão, então você está queimando mais. Uma água gelada, um copo de água gelada, te ajuda também a gastar Olha, um olha, pouco isso mais. é ótimo. dica legal. É uma termogênese para manter o corpo Isso, aquecido, né? Você vai para um lugar frio, você tem a chance de emagrecer mais, porque
porque seu corpo precisa ficar aquecido. Agora, milagre não existe, né? As mulheres precisam se atentar que é um conjunto. Aqueles shots matinais que eles falam, né, que a gente vê, ajuda também, que você coloca de manhã, Ajuda, um você tá limão. dando nutrientes para você através do shot. Mas que vai dizer para você que aquilo é milagroso, que vai salvar. Não é Mas o que assim. faz aumentar o metabolismo? A gente quer saber, né? Não, consumir proteína adequadamente, Uhum. se saciar com os vegetais, em vez de ser só com pão, só com massa. Os vegetais verdes, todos eles ajudam você a saciar, gastar mais energia também com a proteína. Tudo A isso gente tem que ajuda. lembrar que o metabolismo ele é proporcional ao nosso peso, Sim. idade e altura. Sim. Idade e altura, infelizmente, a gente não muda. Então, a gente tem como melhorar o peso. Eu Um acho que eu tô paciente encolhendo. com obesidade, ele vai ter um peso maior, um metabolismo maior. A gente vê isso na Uhum. bioimpedância. Agora, a gente, para emagrecer, melhorar o metabolismo, ou simplesmente estar no peso, ok, melhorar o metabolismo, a gente tem como engordar o músculo. Sim. É a melhor forma da sim. gente da gente melhorar o nosso metabolismo. A gente, ao engordar esse músculo, o músculo gasta muito mais energia para se manter vivo, gasta uma demanda metabólica de sangue, ele não é inerte como a gordura é. E a gordura, ela não gasta nada E para se mantém manter a viva. mulher mais magra por mais tempo. Quanto mais Exato. músculo a mulher tem, menos ela ganha peso, né? Se ela tem uma reserva boa de músculo, ela vai viajar, ela não ganha peso tão rapidamente quanto quem não tem, né? E o fato da gente ganhar massa magra, o nosso metabolismo acelera. Sim, sim. Ajuda. Então vamos pra academia. Tem que malhar. Não Tem tem que jeito. malhar, Não, tem há jeito. milagre. Você não Não. gosta, vai assim, vamos assim mesmo, É. gente. não Além tem da jeito. saúde, né? A gente quer também ter músculo para levantar da cadeira, para É, agachar, exato. para pegar uma coisa Isso no aí. alto, uma coisa embaixo, agachar, levantar, descer a escada, subir a escada. A gente tem que ter músculo. Quantos velhinhos que a gente vê com andador porque não tem músculo na perna? É. Aí ele fica fazendo a força na cadeira para levantar com o braço, mas a força tem que estar na perna, né? E a gente não quer isso, né? Pelo amor de Exato. Deus. É. Então, Eu estava lendo outro dia sobre algumas mulheres, na verdade não é algumas mulheres, algumas pessoas que tomam o hormônio de tireoide com o objetivo de emagrecer. Acha que tomando esse hormônio vai aumentar o metabolismo e vai emagrecer. Isso é um mito, né? Vamos falar. Isso já foi pensado e até feito, infelizmente, há anos atrás, como processo ali de emagrecimento, né? Aquelas fórmulas milagrosas antigamente sempre tinham, né, hormônio de tireoide, mas isso aumenta ali o risco de você ter, obviamente, uma arritmia, um problema cardiovascular, e isso não vai te gerar um emagrecimento, não vai gerar ali um ganho nem de metabolismo que seja significativo. Tanto que o paciente que tem hipotiroidismo, está com TSH descontrolado e entra na faixa de controle, o que ele perde é da retenção de líquido, de um edema, e não vai passar ali de uns 2 quilos. Ainda corre o risco de fazer um hipertiroidismo. Sim, vai fazer. Coloca a saúde em risco, na verdade, né? E essas medicações que são utilizadas hoje para emagrecer, elas funcionam mesmo? Funcionam. Então, assim, hoje a gente tem, né, graças a Deus, medicações que são seguras e eficazes. Agora, como todo tratamento, a gente tem que ter cuidados e, assim, ao meu ver, o que a gente tem mais problemas é o uso indiscriminado e o uso sem acompanhamento. Por quê? Primeiro que a gente está numa fase que as pessoas estão buscando soluções rápidas para tudo, né? Então tudo é rápido, celular é rápido, internet é rápido, inteligência artificial é rápida e o emagrecimento ninguém quer ter trabalho também. Então já é um pensamento que a gente tem que puxar ali, né, no freio de mão ali do paciente. As medicações são eficazes, mas a gente tem que lembrar que ela é uma ferramenta. Então, como toda ferramenta que a gente tem, se a gente tem o exercício físico e a gente retira, né, um jogador que machucou o joelho, ele vai ter ganho de peso? Vai. Um paciente que está usando medicação e retirou, ela vai ter ganho de peso. Então, se ela tirou simplesmente o apetite, quando ela tirar a medicação, ela vai voltar. retomar o apetite. Então, existem indicações super seguras para usarmos as medicações, elas auxiliam muito o processo de emagrecimento, né? Nessa fase inicial, tem muito paciente que tem obesidade e que jamais conseguiria perder mais do que 20% de peso só com dieta e exercício físico.
Tem paciente que veio de outros estados emocionais que também não conseguiriam ter motivação inicial. Hoje a obesidade mudou até o critério, né? O IMC não é mais considerado para obesidade. Então hoje o paciente que às vezes as pessoas não entendiam, poxa, mas a pessoa tem sobrepeso, mas tem uma cintura abdominal aumentada, tem um pré-diabetes, tem uma resistência à insulina, a gente usa medicação? Usa, e a depender é o que a pessoa tem como condição de continuar emagrecendo depois, mas ela tem que lembrar das ferramentas que estão na gaveta. Se ela só usar o remédio, uma hora, como tudo, para de funcionar, o remédio ele vai ter o seu limite de efeito máximo, não é que ele vai parar de funcionar, corrigindo, ele tem o efeito máximo. Depois de um efeito máximo que ele chega no platô ali de perda de peso, você só consegue continuar perdendo peso se você usar suas próprias ferramentas. E para você tirar o remédio, principalmente, né? Então vai existir o paciente que não vai precisar de tirar o remédio nunca, porque realmente existe uma tendência genética maior e que a gente não tem preocupação ali de tirar, deixa o remédio a tratamento, mas eu tenho paciente que vai desejar tirar o remédio e a gente tem que ter todo esse trabalho juntos. E a gente fica falando só de emagrecimento, mas é importante a gente falar que o emagrecimento saudável, que a gente deve requerer, né? Não é a qualquer custo. E eu acho que a maturidade nos traz também essa liberdade emocional de nos aceitar do jeito que a gente é. Né? Então, assim, eu sempre fui muito magra, sempre tive as pernas finas, os braços finos, eu era magricela, assim, sabe? E eu me incomodava muito com isso, sabe? Hoje, às vezes, você vai com essa saia, outro dia minha irmã falou assim, nossa, mas vai com essas pernas tudo de fora. Falei, o que que tem? Bonito ou feio, não importa, eu me aceito assim, eu tô me achando linda e tudo mais. E eu acho que, se fosse em outro momento, eu ficaria morrendo de vergonha, ia botar uma roupa maior. Então, a maturidade nos traz isso, né? Eu sinto isso também, só que eu sou o contrário, né? Eu sempre fui a criança gordinha, a adolescente com ovário micropolicístico que também ganhava peso por conta disso, gostava de comer, ainda gosto. É muito bom comer, É muito bom comer. Coisa que tem. Melhor coisa que tem. E fui trabalhar onde? Numa televisão que eu fico exposta ali pelo menos 1h15 por dia. É verdade. E na época de rede social, gente, é uma crueldade do telespectador. Na pandemia que eu ganhei muito peso, porque eu sou ansiosa, eu sou um combo de uma bombinha. As pessoas me cobravam aquilo ali. E eu falei isso recentemente pela primeira vez na vida, porque eu sempre fui muito cobrada. Fui cobrada pelos padrões da emissora, que hoje não tem mais isso, mas lá no início tinha, já teve muito. Então, assim, se eu não tivesse naquele padrão da pessoa magra, eu não ia poder estar ali exercendo a minha maior paixão, que era estar ali à frente do vídeo, do jornalismo, enfim, tudo que eu faço hoje. Isso é uma pólvora para gerar um transtorno alimentar, né? Sou eu pura. Por isso que eu falo, eu tenho que ter um acompanhamento. Gente, eu tenho uma equipe imensa que cuida de mim. É mesmo. Sabe? E na pandemia eu não tinha consulta. E para mim fazia muita diferença ir para um consultório. E ninguém ensinou isso pra gente, né? Não. Ninguém contou pra gente que a gente tinha que ter um apoio emocional por trás, Exato. que isso poderia ser um transtorno alimentar, que essa Exato. ansiedade poderia ser algo que estava prejudicando também na alimentação. Com certeza, eu sou muito nisso. E ainda passei pelo câncer de mama, no ano seguinte perdi minha mãe. 6 meses depois veio a pandemia. Então, eu estava num processo de ansiedade, de descontar na comida e de desesperada por ter que saber falar sobre o que era o coronavírus, quando nem os médicos ainda sabiam que aquilo é novo para todo mundo, né? Então, assim, aí vem a questão da maturidade que você falou e que eu me lembrei muito disso. Hoje, bem recente, eu já falo sobre isso e já começo a entender que se eu quero emagrecer, eu preciso disso para mim. Isso, exatamente. Não é para mostrar para o outro. É porque eu me sinto bem realmente, com peso menor. Eu me sinto bem a partir do momento que eu comecei a caprichar na musculação, com as minhas dores, com as minhas dores. Isso. Mais incomoda. E a gente Ainda me aprende a ser incomoda. mais gentil com a gente mesmo, mas Sim, muito se mais, permitir, gente. né? É um Eu outro falo assim, eu tô olhar. bem assim. Se eu não tô bem pro que o outro acha, mas eu tô bem, eu tô me sentindo bem. Quer um exemplo prático? Meus sapatos de salto moram na TV. Porque você- Anos que eu não saio de salto. esse seu tênis. O meu né? tênis valeu. Agora eu virei Eu já a olhei e falei, louca do nossa, que tênis, tênis gente. Eu também, eu sou a louca do tempo. Para vocês Todos os meus imaginarem, na faculdade, tudo bem que tem uns 25 anos mais ou menos que eu estava na faculdade, uma vez foi todo mundo acampar. Eu não tinha tênis.
Eu só tinha salto. Olha só. Eu não amava sabia. salto. Tinha- Eu ainda acho lindo, mas eu não uso mais. Eu uso Não. salto para trabalhar e o meu sábado e domingo é de tênis. Eu acho que quem inventou essa moda foram as mulheres depois dos 40, Eu tenho porque tá numa certeza. moda linda de É, tênis. exato, né? Tá Linda. linda. Amo Eu tô amando tênis, meu também. armário é todo tênis, é rasteirinho, tudo confortável. É. Seja de noite, eu uso também com toda, assim, com muito Eu, conforto. de fato, todos os meus saltos moram na TV e eles só vestem 1h15, que é a hora que eu começo o jornal, que é a hora que eu dou boa tarde até amanhã. Todos. Eu não tenho mais salto na minha casa. É, nossa, a gente quer Às vezes eu conforto. coloco um saltinho, que também é outra moda legal, que tem umas coisinhas. Eu fui no casamento sábado, falei, como é que eu vou de tênis no casamento? Aí esse ainda não tem coragem, não. Não tem nem roupa que Olha, combine. tem uma amiga Saltinho que assim, casou ó. de All-Star. Olha que lindo. Casou de All-Star, de Gente. noiva, de branco, de Mas All-Star. ela deve ser estilosa, né? Gente, É. mas era super clássico o vestido e ela estava de All-Star. Eu acho barato. Não, barato, gente, tem essa liberdade de poder Sim. fazer, né, o que Eu quiser. acho. E olha, e voltando àquilo que você estava falando, Eric, como as redes sociais são cruéis, São como que as muito. pessoas são cruéis com, sabe? Parece Ah. que se veste uma capa, parece que tá super Toma parece coragem, não. né, pra falar. A Parece que é comparação, anônimo, né? assim, a comparação aumentou tanto que a gente já tem dados de que os transtornos alimentares das adolescentes não se via há muitos anos, adolescentes com bulimia e anorexia. A gente lembra disso na época da Xuxa, que a gente era das né, paquitas, né? influenciado. E depois teve uma fase que teve uma leveza Isso era muito no sobre meio isso. das Foi. modelos. É. Né? No meio de uma profissão, mas entre a Profissões, gente... ginastas, modelos, isso, né, Isso não bailarinas. chegava até a gente. Isso não. começou a não. chegar. E Isso já começou a chegar. começou, então. E muito comum. Sim. Gente, suicídio. É, Índice de gravíssimo. suicídio aumentando, Por porque conta não de tá ali na perfeição. comparação, e a gente agora, né, se Deus quiser, as próximas gerações vão saber lidar isso melhor Tomara. do que caiu simplesmente nas nossas cabeças, né? E a gente Então, precisa ser mais gentil com as mulheres, né, gente? É, As mulheres sim. tem hora que são pouco gentíssimas com as outras. Com as- É verdade, né? É a primeira, Sororidade muito real, né? real. São as primeiras a atacar. Você É. vê, dificilmente Gente, mas um todas as homem críticas que eu recebia quando eu Era de engordei na mulher. eram de pandemia, mulheres. todas de mulher. Pois é, Sabe? o próximo episódio do podcast, e eu convido vocês também para assistir quando for ao ar, exatamente é sobre o empreendedorismo feminino, como que as mulheres se dão as mãos para ajudar umas às outras. Porque, e aí, cada vez mais a gente consegue se tornar mais forte e se blindar desse Sim, tipo. sim. Com certeza. Sabe? De outras mulheres que querem Sim. nos atacar. É muito triste. É mesmo. Muito Gente, a gente junto falando de saúde da mulher, a gente vai longe. Agora, uma mulher atacando a outra, vai aonde? gente? Exatamente. Exatamente. Denise, e a mulher que quer se cuidar, quer começar a se cuidar, quer começar pela alimentação e já está nesse período aí com esses sintomas da menopausa, o que você falaria para ela? Bom, sempre alimentação de verdade, comida de verdade. né? Eu falo que não tem que abrir pacote, não tem que pegar industrializado. Arroz, feijão, carne, legume, verdura, fruta. É isso que a gente tem que se alimentar. Descascar mais, Descascar né? mais e Desembalar desembalar menos. Por que antigamente as nossas avós não tinham tanto problema de fertilidade, não tinham tantos mesmo, né? sintomas de climatério e menopausa como nós? Porque nós mesmos avacalhamos a nossa alimentação. Tem o micro-ondas, tem o pacotinho que a gente quer abrir para ser mais rápido. Eu tenho muita paciente que chega no consultório e fala assim: eu quero fazer dieta, mas eu não quero ter que fazer comida. Eu falei, mas aí a gente Mas contrata uma sabe que eu tenho cozinheira. visto também? É. Que a gastronomia tá muito nessa onda, né? sim. Da comfort food que eles Sim. falam, né? Comida de vó. Gente, a gente pode comer tudo na vida. Tudo. Tudo que for comida a gente pode. Não tem nada que a gente precisa tirar da nossa alimentação. Eu gosto. Você vai tirar o meu pão de queijo? Não, não vou tirar seu pão de queijo. A gente vai só colocar ele, não é em todas as vezes, não é em todas as situações, mas não é para E tirar é tudo uma nada. estratégia, né? A gente sempre fala, né? Imagino que você também fale com as suas pacientes. A gente, então, não gosta de cozinhar, então vamos arrumar uma estratégia, né? Eu canso de falar com o paciente, olha, o tanto que você gasta de iFood, será que você contratar uma cozinheira uma Sim. vez por semana? Proteína dá trabalho? Dá trabalho. Então, vamos congelar? Sim, né? gente, Então, o que dá a pra gente pode congelar fazer muita para coisa. facilitar daquilo que é saudável
Porque ou você pega uma coisa fácil, que é um pacote, ou você pega uma coisa fácil, que é no freezer. Sim. Então, As mulheres precisam aprender a se programar também, É. né? Fez o arroz um dia, faz o arroz mais para você congelar. Fez feijão, faz um monte para você congelar. Dá para, mas é engraçado porque eu falo que eu gosto de ajudar a resolver problemas. Que a paciente chega no consultório e fala assim: "Ai, mas eu não consigo comer saudável". Eu falei: "Então faça isso. Congele arroz, congele feijão, faça no dia só a sua carne". Até isso elas aprendem a fazer, né? Isso é importante no dia a dia, ser prática. E porque elas ninguém tem relatam tempo. que às vezes não tem um apoio dentro de casa, porque eu moro sozinha, é mais sim, fácil, né? Mas eu muito imagino mais o quão fácil, difícil Paula. É né? muito mais fácil quem mora Se o sozinha. companheiro, os filhos não Elas ajudam. querem muitas vezes comer o que o marido tá comendo. Aí eu falo, olha, não existe. A mulher não pode comer o mesmo que o homem come. Nem o mesmo, nem a quantidade que o homem come. Você pode trazer ele para sua alimentação e ele vai se beneficiar também, né? E Mas se acontece muito. Previna daquela situação que a gente sabe que vai encontrar. Se você sabe que seu marido vai chegar em casa na sexta não, vamos colocar perdão na sexta. Na quarta-feira, no dia do jogo dele, vai trazer uma pizza para casa, janta antes. Exatamente. Deixa o seu pronto. Exatamente. Isso aí é legal, isso aí eu tenho feito. Não é? Coma, Janta deixa ele antes. comer a pizza, come a sua salada com ele. Você não vai estar deixando de comer com ele. Mas você Sem precisa comer com ele. vontade, sem aquela vontade da fome, a gente consegue. Outra Sim. coisa que eu sempre falo, eu trabalho até às 6, não é? Então, você levou o seu sanduíche, você esqueceu de comer o sanduíche às 4, come Coma 6. às 6. Antes de chegar em Aham, casa, é porque isso. enquanto você está no seu trabalho, até o gosto do sanduíche é diferente. É. A gente tem ali aquela empolgação, a gente não vai querer jogar fora, a gente fez com todo carinho e amor pra gente. Agora, se você chegar em casa e ver aquele monte de coisa, principalmente se tem outra pessoa que come algo mais gostoso, vai ficar gente mais difícil. cai. Então, a Outra gente tem até um coisa respeito também. com a gente, né? É. Lavar as frutas, deixar lavado na geladeira. Porque você vai querer, com a hora que você tá cansada, abrir uma geladeira e lavar uma fruta, secar uma. Não. É. Você quer pegar e comer. Então, se você mantém, por exemplo, um cacho de uva lavado na geladeira, pegou, tá ali, ó, na sua mão. Entendeu? É muito mais fácil. Muito mais. O Você melão tem que eu ter- compro segunda-feira, eu já parto ele, já É põe nos isso. potinhos, Tem já que ter deixo na acesso geladeira, fácil. Na hora que você quer, o acesso fácil, senão você não vai comer. Mamão já compra um menorzinho, você parte no É. meio, já dá para 2 dias, e 2 manhãs, né? Bonitinho, Bonitinho né? também, eu sou caixinha. Não, eu tô falando a estrelinha em 10 em tudo. Em tudo. Tá aí o resultado. Maravilhoso. Tá Bom, linda. aí uma coisa que eu queria que a Denise comentasse também, que eu achei interessante que ela passou para mim, eu adoro compartilhar as coisas que eu vou aprendendo, assim, por isso que eu gosto de falar essas coisas no podcast também. Sobre a importância da gente triturar a linhaça e o gergelim. Sim. Eu não sabia disso. Como que é isso? Olha, Quando explica. você usa a semente, a semente de gergelim e de linhaça são alimentos considerados alimentos fitoestrógenos. Tem estrutura e função semelhante ao estrogênio natural. Então, eu costumo indicar para as pacientes colocar o gergelim em cima da salada. A semente de linhaça ajuda no controle do colesterol, que a mulher no climatério e menopausa tende a aumentar o perfil lipídico, né? Alterar o perfil lipídico. Então, a semente de gergelim ela precisa ser aberta. O óleozinho que tem dentro dela, a gente não tritura ele somente na boca, a gente tritura algum. Então, a gente pode perceber, você vai ao banheiro, a sementinha de gergelim tá lá no Tá cocô. inteira. Sai inteira. Então tem que dar uma trituradinha, guardar num vidro na geladeira e manter triturado. A mesma coisa a linhaça. Mas dá pra triturar e guardar. Bater no liquidificador e guardar na geladeira. Ah, que ótimo. Gente, nunca fiz isso. Pois é, eu também nunca tinha feito, já comia há muito gergelim tempo. inteiro a fala gente não pelas E eu amo fibras, gergelim. Né? uma pelas delícia. fibras e também pela Sim. questão hormonal. Sim. Semente de girassol também, Sim. semente de abóbora, que eu agora aprendi a gostar. Eu como em tudo. Na sopa, semente, né? A gente vai combina, descobrindo que combina com salada. tudo. E, é E a semente dá o gostoso. croque, né? É, o croque é legal. A gente adora um croque. né? Adoro o croque. Tem que ter um croquezinho, gente. E faz bem, né, para as mulheres Sim, no climatério, sim. ajuda muito, né? Ai, gente, foi tão bom conversar com vocês. Pena que acabou o nosso Passa rápido, tempo, é bom passa sinal. tão rápido. Sim. Vocês querem complementar mais algo? Que dica que vocês dão para as pacientes de vocês, para as amigas? O que você geralmente fala? A experiência que eu tenho vivido muito esse ano e que eu espero que ela perdure e que ela seja realmente eterna, é a questão da maturidade para trazer essa aceitação de uma forma mais fácil, porque eu passei uma vida sendo cobrada esteticamente, né? E aí eu comecei a perceber que é bom para mim, não é bom para o outro que está me olhando. Então eu espero que essa maturidade me traga mais esse tipo de pensamento, sabe? É muito importante mesmo. Sim, com certeza. Eu acho que a gente fazendo, a gente percebendo os pequenos benefícios, né?
com certeza vai te estimular. Eu acho que é o melhor estímulo. A gente perceber são pequenos benefícios, não é nunca uma grande, né, tanto a questão do emagrecimento que a gente fala que, né, com o paciente para ter paciência, né, a gente manter sempre aquela direção para a gente ter o resultado, quanto na questão da menopausa, né, que aos pouquinhos a gente vai percebendo aqueles benefícios e não, isso daqui já faz parte. Então essa estratégia eu não tiro mais porque faz bem. Eu não quero mais mas ficar sem. é bem muito difícil a gente se libertar da opinião alheia, né? Sim. Eu imagino assim para você, eu tô ali exposto no meu perfil e tal, você tá muito além disso, né? Para quantas milhares e milhares de pessoas e tal, e às vezes uma preocupação só nossa, o que que os outros estão achando Exato. hoje de mim e tal. Isso realmente deve ser muito difícil. É. E eu te admiro demais. Ah, eu obrigada. já te disse isso, te Eu tenho admiro. conseguido me libertar bem disso, sabe? A gente, é exatamente essa questão da maturidade. Eu acho que é o primeiro passo mesmo, sabe? Da gente de ser a gente mesma, né? E que se dane, que estiver pensando, se tá achando bonito ou feio. Se eu tô bem, tá ok. Isso E é recalque, né? Como dizem, né? A É. maioria dessas pessoas estão ali realmente. E é muito importante a cheio de gente falar problemas. sobre isso, porque falar. até então ninguém nunca falou isso pra gente. Você exato, não é? Acho que você Isso como aqui eu acho muito importante. você mais Gente, a do gente que é a ninguém. primeira geração que está falando de climatério e menopausa, Exatamente. menopausa abertamente. É, É a com primeira. certeza. Ninguém nunca Com falou isso pra pessoas gente que são ouvir. referências. A Adriane Galisteu, por exemplo, é que Sim, está passando por isso sim, e ela fala sim. abertamente. Sim, É maravilhoso, porque É. ela traz informações. A Fernanda Lima tá Fernanda falando. Lima tem um É, podcast Angélica tá bacana, falando. Angélica. Gente, Muito E a bom. gente muito bom. vê, olha só que mulheres, que exemplos de mulheres que a gente admira falando sobre menopausa. A gente acha assim, nossa, menopausa vai ser a nossa vovó. Não, Não, olha o tanto de gente, mulheres que a gente admira, Maravilhosas, maravilhosas exatamente. aí, E né? continuam Que maravilhosas. continuam maravilhosas. A menopausa não é o fim de nada. Eu falo isso Não todos é? os dias. Não é, gente. A gente pode Acreditem, não é. transformar Pode essa- acontecer tanta coisa boa. A gente vai passar mais da metade da vida da gente mais nela. da É, metade. é É isso mesmo. aí. É uma expectativa de vida nossa, graças a Deus. A gente passa mais aumentou. tempo menopausada do que antes. É. Então, se pensar nisso, vamos nos cuidar, né? Melhor. Prevenção, se cuidar, olhar pra você, ver o que você tá precisando, se tratar com carinho. É verdade. E os exames que são importantes nessa fase, assim, para os pacientes fazerem? Só pra gente Depois fechar. dos 40, né, a gente já tem indicação pela Febrasgo de fazer uma mamografia, aos Importantíssimo. 45, a colonoscopia. Então, sim. é alguma coisa que a gente tem que quebrar esses tabus. Muito importante você falar isso. Eu conheço muita gente que nunca ouviu falar da colonoscopia, muito menos da importância e Que nem tinha deveria uma idade certa idade para pra começar. fazer, pra Sim, fazer, sem começar sintomas, rastreando. sem história familiar. E por que que isso tem mudado? Assim, então, falando mais sobre isso, da importância desse exame, tem mostrado aumento no número de... Sim, a gente tem visto maior número de incidência de câncer de intestino e a gente imagina sim também por conta da alimentação, da obesidade, da mudança nossa de hábitos de vida, Sim, né? e essas Estamos mais mulheres- sedentários, comendo mais processados. E as mulheres devem procurar que tipo de médico? Uma pergunta que quando eu fui fazer a minha e eu divulguei que eu fui fazer, me perguntaram, que médico que eu procuro, Sim, né? o procto faz e alguns gastroenterologistas também fazem. Uhum. Tá? É Mas importante. gineco hoje em dia já pede exame de rotina, já inclui a Já colônia. inclui, Ah, já que inclui, ótimo. Então, né? mamografia, Mamografia, a importantíssimo. colono, 5 anos depois da menopausa, a gente já tem que fazer a densitometria óssea, Ah, tá? é. Exames que já são anuais, glicose, colesterol, os hormônios da tireoide, a gente já começa a pensar depois dos 40, a palpação da tireoide já começa a ser mais necessária, por ser mais comum, né? Os exames cardiológicos, né? A gente já fazer um rastreio, o cardiologista vai, né, qualificar depois o tempo de acompanhamento, né? E uma coisa que às vezes vem ali de dúvida também, né? A dosagem dos hormônios da menopausa, eles não estão como a gente não tem uma indicação na endocrinologia de estar fazendo, por exemplo, anualmente. Porque o hormônio, né, o FSH, ele pode subir durante o ciclo menstrual, Sim, né, habitual, sim. né? Ele vai estimular, o FSH, ele aumenta para estimular, ele é folículo estimulante, para Uhum. estimular a ovulação.
Então, pode ser um aumento simplesmente para estimular a ovulação e vir uma falsa sensação de que a mulher está na menopausa, um exame falso. Por isso que realmente é a última menstruação isso aí. seguida de um ano de amenorreia. Diagnóstico clínico. Senão a gente tem risco até de engravidar, Sim. né? Que De acontece, gestação. né? Mulheres que acham que estão na menopausa, porque às vezes Isso. tem do teste de farmácia para menopausa. Exato. Vocês viram? Ah, aí? é? Eu falei sobre isso, exatamente isso. O FSH pode estar Acaba sendo um aumentado. perigo, porque a gente não sabe, né, em que fase. Às vezes a mulher tá ali há 3, 4 meses sem menstruar, que é uma perimenopausa, sim, é um Aquelas climatério, sim. canetinhas que tem para ver se tá grávida ou Sim. não. Agora tem igualzinho, Pra só ver que é o pra Você ver faz se- exame de se tá urina no- em na casa. menopausa. na Até urina fiz você um põe post lá disso. Ah, gente, vai pro médico, pelo amor de Deus. Desespero. Pois é, porque essa preocupação às vezes, né, Essa é o uma hormônio preocupação tá alterado. médica já da gente ter esse falso diagnóstico em casa. E a mulher tem uma tranquilidade para de tomar um anticoncepcional, por exemplo. Ah, meu engravida pai. mesmo. Agora imagina, Né? gente, engravidar com 45 anos é só Cláudia Raia. Cláudia Não, é Não é pra engraçado. toda mulher, Ela não tem a é. menopausa junto com a gravidez. Tá uma coisa meio confusa ali na vida Tudo dela. né? até é meio confusa. É isso. Ô, gente, muito obrigada. Eu acho que o recado final de todos vocês, e o meu também, é sobre a importância de buscar profissionais, né, altamente qualificados para cuidar da saúde, porque o que a gente acha, tudo que a gente busca hoje, a gente encontra resposta para tudo na internet, né? A gente tem fontes confiáveis, a Érica aí, como jornalista, sabe da importância, a questão das fake news, Sim. enfim, buscar sempre essa informação de que tenha credibilidade, mas busque, vá no consultório médico. Vá ao faça consultório, gente, não consulte o Google. Não, exatamente. Seja telemedicina, mas esteja na frente De um de um profissional. profissional que vai te orientar, que vai te acompanhar. Com certeza. Principalmente nessa idade que a gente precisa se olhar com mais amor, né? E são pequenos detalhes que vão fazer a diferença na vida de todas as mulheres. E tenho certeza que juntas, uma apoiando as outras, a gente com certeza vai conseguir passar por todos esses desafios, né? Que são grandes, mas nós somos capazes. E parabéns pelo podcast, pelo canal, pela abertura, que eu sempre falo, conhecimento é tudo que a gente pode ter para a gente se prevenir, para a gente se cuidar. Porque sem conhecimento a gente não está procurando ajuda. Exatamente, verdade. difundir informação. É Parabéns. muito importante. Obrigada, gente. Parabéns mesmo. Obrigada. Tá aqui. Quem sabe a gente marca depois, né? Mais uma conversa para a gente falar mais sobre isso, porque esse é um tema para Ih, horas dá muito e papo. horas, não é? Muito obrigada a todas eu que vocês. agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Olha, e até o próximo podcast. Deixa nos comentários. Eu vou deixar também na descrição o Instagram de cada uma das convidadas hoje. E se vocês quiserem deixar nos comentários qualquer dúvida, é só deixar escrito que elas vão responder, tá? Muito obrigada. Até o próximo. Beijo.